Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que nos fala sobre a reunião da executiva que ocorreu na manhã do dia de hoje. O companheiro Tiago do Mato Grosso, secretário estadual LGBT do PT, nos fala sobre a luta LGBT em tempos de governo Bolsonaro e de pandemia. E Leison Azevedo, de Belém do Pará, comenta a decisão do PT de Belém de apoiar na disputa para a prefeitura o deputado federal Edmilson Rodrigues, do PSOL. Na última sexta-feira, a gente escutou aqui a companheira Rafaela Dresch, do município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e nos falou sobre a situação da pandemia nos municípios. E nesse fim de semana, o mundo ultrapassou a marca das 10 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19 e mais de 500 mil de pessoas mortas. O epicentro da crise são as Américas. Mais de 5 milhões dos 10 milhões de pessoas contaminadas estão nas Américas. E os dois principais países que registram mais novos casos são os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil já ultrapassou 57 mil pessoas mortas. Lembrando que esses são os dados oficiais, fora a imensa subnotificação. Mesmo assim, o que a gente tem visto é uma contínua política de flexibilização da política de isolamento social, que no fim das contas nunca foi de fato para valer aqui no país. Se desde março nós temos visto de forma desorganizada a decretação de isolamento social em algumas cidades e em alguns estados, o que a gente vê agora, no momento de pico da pandemia, em que os números não diminuem, pelo contrário, as taxas voltam a crescer, e essa crescente está diretamente relacionada com a pressão do governo federal, dos agentes econômicos, dos grandes empresários, pela reabertura do comércio e pela volta à, entre aspas, normalidade. Afinal de contas, para eles, as vidas das pessoas valem muito menos do que as suas taxas de lucro. E aqui no Brasil, esse crescimento da quantidade de casos tem um nítido recorte de classe e de raça, porque são as pessoas mais pobres, é a população negra que mais está se contaminando e que mais está morrendo. De tal maneira que a gente começa o episódio de hoje, mais uma vez ratificando a posição de que temos no país um conjunto de forças políticas que agem como aliadas do vírus. E para que nós possamos garantir a sobrevivência dos trabalhadores e das trabalhadoras, é preciso uma luta constante, uma campanha articulada em torno do fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo este governo e suas políticas. Dito isso, a gente escuta agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. A executiva do PT se reuniu hoje, dia 29, pela manhã, e a Natália faz para a gente um informe de como foi essa reunião. Oi, Patrick, ouvinte do nosso podcast. Então, Patrick, hoje, dia 29 de junho, aconteceu uma reunião da Executiva Nacional do PT. Na pauta estavam 2 pontos. A apresentação do planejamento da Fundação Perseu Abramo e também a apresentação e debate do Plano de Transformação do Brasil, que está em elaboração pela Fundação Perseu Abramo, através do Centro de Altos Estudos e com o apoio dos núcleos de acompanhamento de políticas públicas. A gente pediu, eu pedi para ser incluída na pauta uma proposta de resolução sobre a participação do PT nas frentes. Isso não foi acatado, em razão do tempo, foi justificado foi o tempo, mas também o fato de que não estava na pauta o assunto, era uma reunião muito específica para falar dessas questões da fundação. Eu vou falar um pouco sobre essa nossa proposta
de resolução sobre participação do PT nas frentes no final. Mas agora eu queria contar um pouco sobre como foi essa discussão sobre esse plano de reconstrução do Brasil. Acabou que a reunião discutiu exclusivamente esse plano, que alguns estão chamando de plano de transformação ou plano de reconstrução, mas enfim, isso ainda está em elaboração. E não foi discutido o planejamento da fundação. Então, a reunião começou com a apresentação, através do companheiro Aloysio Mercadante, que é o presidente da fundação, fez a apresentação de uma versão inicial, que foi chamada de um pontapé para o debate sobre esse plano, né? Um debate que deve prosseguir durante todo o mês de julho, e a previsão que foi encaminhada hoje é que o lançamento seja no mês de agosto. O plano é um texto, até agora, é um texto de 40 e poucas páginas, que tem muito conteúdo programático, tanto sobre ações emergenciais, especialmente ações relacionadas à pandemia, quanto sobre medidas estruturais, além de trazer também o debate sobre o financiamento dessas medidas. Muita coisa que tem no plano é um resgate de coisas que a gente já fez, e também tem um ânimo de avançar para além do que a gente já fez e do que a gente já propôs em outros momentos, né? Especialmente nos períodos dos nossos governos. Quando eu falo que tem um ânimo de avançar, é porque no documento, que, como eu disse, é uma primeira versão de algo que está em construção, mas no documento ainda não aparece de forma muito nítida maiores inovações programáticas, digamos assim. Mas, de todo modo, é importante ressaltar que é um trabalho que tem como objetivo fazer uma elaboração programática consistente e que isso é necessário, relevante, enfim. Agora, o que eu queria destacar aqui, Patrick, é uma coisa que, na minha opinião, é uma lacuna até agora, né? Uma lacuna, o documento está em construção. E é uma lacuna importante, especialmente quando a gente está diante de algo que se pretende ser uma elaboração programática de fôlego, né? Algo que tem um caráter estratégico bem fundamental. É o seguinte, o documento ele adota uma concepção muito crítica sobre o capitalismo, corretamente crítica. No entanto, o documento ele não faz um debate, não apresenta nenhuma proposta indicando qual seria a alternativa ao capitalismo. Por exemplo, o documento fala que o capitalismo ele é incapaz de eliminar a fome e a pobreza, é responsável por perpetuar desigualdade, racismo, violência de gênero e exploração. Fala que o capitalismo está nos levando para um beco sem saída, que o capitalismo não tem futuro, é insustentável, é incompatível com a defesa da vida. Ou seja, o documento corretamente faz uma crítica de fundo ao capitalismo, ao que ele é, mas não apresenta sequer uma tentativa de proposta, de alguma elaboração para o debate sobre o que pôr no lugar do capitalismo. E eu acho que esse é um debate fundamental a ser feito. Inclusive, o companheiro Aloysio propôs isso como uma resposta à provocação que foi feita na reunião. Ele propôs que a gente fizesse uma discussão específica sobre como abordar o tema do socialismo no plano de transformação, de reconstrução do Brasil. O texto ele não tem a palavra socialismo. Aparece a expressão sociedade socialista no tópico sobre o meio ambiente, mas nas ideias gerais, na concepção geral do texto, não aparece a palavra e também não aparece a ideia. Então, para mim, é como se a gente tivesse diante do fim do mundo, sem que pudesse sequer cogitar o fim do modelo capitalista. Visivelmente tem um receio de se falar sobre isso no texto, mas eu também não acho que esse seja um problema do texto, do plano. É algo mais profundo que está presente aí na formulação mais recente do PT. E eu acho que isso precisa ser enfrentado e precisa ser superado. E nada melhor, na minha opinião, do que o momento de uma elaboração de um plano de caráter programático e estratégico para fazer esse debate. Até porque, convenhamos, né, é muito difícil querer fazer tudo o que nos propomos a fazer sem adotar medidas de caráter socialista, né, sem rumar para uma alternativa global ao modo de produção capitalista, ao modo de organização da sociedade que o capitalismo
impõe. Então, esse é um elemento que eu considero fundamental, coloquei isso hoje no debate na executiva e, obviamente, outras questões também apareceram no debate, e algumas delas opostas a essa preocupação que eu estou colocando aqui. Por exemplo, foi levantado a discussão de que o documento seria para uma reconstrução de curtíssimo prazo, para esse ano. Ou foi levantado também que o fundamental, na verdade, era pensar sobre o que falar para o povo na eleição municipal. Então, é evidente que tem muitas divergências sobre o que é efetivamente estratégico, digamos assim, mas é isso, o debate está aberto, várias outras sugestões foram feitas, tanto em relação ao texto, quanto em relação a temas específicos que devem ser incluídos ou melhor abordados. Enfim, é isso, Patrick. Eu queria apenas informar, né, que está em curso esse debate sobre esse plano, que existe essa elaboração sendo feita. A gente deve aí também, nas próximas semanas, nós da Articulação de Esquerda, preparar algo mais consistente de opinião sobre isso, né? O que eu estou colocando aqui é apenas um aspecto que eu considero estruturante do plano, mas tem muitos outros importantes de serem debatidos. Pelo que eu entendi, o debate dentro do partido sobre esse plano começou hoje, com a apresentação para a executiva, vai ter uma apresentação para a bancada, vai ter também para o Diretório Nacional, enfim, então está em curso esse processo, né? E o que eu fiz aqui foi um resumo, né, do que é o plano e trouxe um pouco mais do conteúdo do que eu apresentei na reunião de hoje. Agora, eu queria comentar um pouco também sobre a resolução que a gente propôs, a resolução que não foi a debate ainda, que a gente quer que vá a debate na próxima reunião, e que trata da participação do PT nas frentes. A gente vai divulgar essa resolução, essa proposta de resolução, no página 13, mas eu vou adiantar um pouco esse debate e um pouco do conteúdo dessa proposta. Primeiro, a gente sabe que essa polêmica das frentes ela está em curso, né? A gente tem falado disso aqui no podcast e em outros espaços de comunicação nossos. O debate sobre se devemos ter uma frente ampla ou uma frente de esquerda, se a frente é para defender a democracia contra o fascismo, ou para defender os direitos, e por aí vai. E mais um episódio desse debate sobre as frentes aconteceu no ato, na última sexta-feira, no ato virtual do tal movimento Direito e Já. Então, é diante dessa polêmica sobre a questão das frentes que a gente achou que é importante que o PT tenha uma posição nítida sobre quais são nossos critérios políticos para participar de frente, né? Sempre que aparece alguma situação de frentes ou tentativas de articulações para montar frentes, a gente se pega diante da dúvida sobre qual é a orientação do PT acerca da participação e se pega também diante do debate sobre vamos ficar isolados ou vamos compor com quem quer que seja em defesa da democracia. Então, são polêmicas que vêm se repetindo e a gente tenta tratar um pouco disso nessa proposta, né, com a tentativa de construir os nossos critérios políticos para a participação em frentes, né? Foi por isso que a gente apresentou essa proposta. Então, resumidamente, a nossa proposta ela resgata várias frentes das quais a gente já participou, nós do PT já participamos, citamos as diretas já, o Fora Collor, a campanha de Lula em 89, as nossas campanhas para o governo federal, as vitoriosas e outras. O documento também relembra que a gente integra a Frente Brasil Popular, cita a iniciativa que aconteceu agora no mês de maio para o protocolo do pedido de impeachment da esquerda e afirma uma posição de que o PT deve participar de frentes contra o fascismo, contra o golpe, contra a tutela militar, contra o autoritarismo, em defesa da vida e dos direitos, né? Além de saudar a existência de articulações nesse sentido, mesmo as que não nos convidam, que aí isso seria uma referência a essas articulações da centro-esquerda que não querem a presença do PT. Na nossa proposta, também deixamos nítido que o PT deve se reservar o direito de não participar de iniciativas que falam da defesa da democracia de forma genérica, sem nem sequer defender o impeachment de Bolsonaro, né, que, na nossa opinião, é o mínimo que deveria unificar quem realmente defende a democracia com algum conteúdo concreto.
E a gente também defende, nessa proposta de resolução, o nosso direito de não participar de frentes com os algozes dos direitos do povo, né? O que concretamente, na nossa opinião, retira o conteúdo de democracia efetiva de qualquer iniciativa política, obviamente de um ponto de vista de esquerda. Então, a proposta de resolução termina reafirmando a nossa posição de participar da mais ampla frente que queira pôr fim ao governo Bolsonaro e convoca para as mobilizações aí dos dias 10, 11 e 12 de julho. Então, como vocês podem ver, é uma resolução bem simples, vai ser publicada no site, página 13, e que expressa a posição que a gente tem defendido, que é a de que qualquer frente ampla precisa ter um conteúdo efetivamente democrático. E o mínimo denominador comum, digamos assim, para que isso possa se formar, na atual conjuntura, é a derrubada do governo Bolsonaro. Então, esse é um resumo da proposta que a gente apresentou ao Executivo, não foi a debate ainda, mas a gente solicitou e esperamos que numa próxima reunião, seja da Executiva ou do Diretório, aqui acontecer antes, o assunto seja pautado e debatido. Valeu, Natália. Muito obrigado, companheira. E a gente vai falar agora com o companheiro Tiago Rodrigues, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Tiago é secretário LGBT do PT. E, Tiago, ontem, dia 28 de junho, a gente celebrou o Dia do Orgulho LGBT, uma data muito importante. E, Tiago, queria que você comentasse um pouco para a gente do significado dessa data neste momento, né? Em pleno governo Bolsonaro, em plena pandemia, como está a luta LGBT aqui no Brasil. Meu nome é Tiago Oliveira, sou militante da Arte Gay, Articulação Brasileira de Gays. Atualmente estou secretário LGBT do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso e penso que nesse dia 28, né, dia de visibilidade LGBT, se faz necessário muito mais do que comemorar, pensar o momento atual da conjuntura, né, que estamos passando. O governo Bolsonaro, desde o começo, né, da sua gestão, na verdade ele veio eleito a partir de um discurso antigênero, anti-LGBT, anti-direitos humanos, no qual, né, logo no começo da sua gestão, ele já vem com um pacote de ataque aos direitos conquistados, sobretudo no governo Lula e Dilma. Logo de começo, ele extingue, né, o Conselho Nacional de Diversidade Sexual, o CNDS, e ataca diversas políticas sociais, especialmente no campo da saúde, da assistência social, da previdência e educação, dentre outras, né, que a pauta LGBT, especialmente de mulheres, né, de gênero, negros e negras, estavam ali como transversal, né, a essas políticas. Então eu penso que nesse momento, esse dia 28, é um momento de pensar esses desafios que estão postos e acredito que na pandemia, na expansão, né, da crise sanitária mundial que a gente está passando atualmente, isso só veio acirrar. Podemos ver o caráter, né, do governo Bolsonaro referente a atender às demandas da população LGBT. Não temos nenhuma política social que vá atender de forma emergencial a população LGBT. Isso denota, né, a necropolítica desse governo, né, e, sobretudo, os ataques ele tem feito e a recusa, sobretudo, de atender, né, a população LGBT, que tem, né, ficado às mínguas, né, por esse governo cavernícola, esse governo genocida. E nesse dia 28 é o momento da gente pensar esses desafios. Dentre eles, eu acredito que o central é pensar o fortalecimento das nossas organizações, avançar na unidade, na luta, na política, né, que a gente tem, né, nessa diversidade de movimentos sociais que compõem o movimento LGBT no cenário nacional. E daí eu penso que só vai haver unidade se a gente tiver uma convergência, se nós tivermos uma convergência, que esse governo é inimigo da pauta LGBT. Esse governo tem como centralidade a necropolítica, que isso está expresso em todas as suas ações, desde a campanha até quando
ele assumiu e o presente momento, né, de uma certa crise que vem sendo instaurada, né, nesse governo. Inclusive, essa crise ela iniciou ali, né, com o Glyn, né, uma pessoa LGBT, né, e daí a importância, né, dos sujeitos LGBTs, né, em derrubar esse governo, em construir uma unidade em torno, né, de fazer um enfrentamento real a esse governo, demonstrar, né, apresentar para a população, dialogar, fazer processos educativos, né, disputar a sociedade em torno dessa pauta. O governo está numa crise e começa, né, desde as ações do Intercept e vai se estruturando após vários outros aparecimentos, né, de algumas questões, né, que já era conhecida pela esquerda, mas que não era, né, tão conhecida pela população. Mas voltando ao dia 28, eu penso que seja fundamental, para além de comemorar, penso que seja importante comemorar também, mas de pensar essas ações, né? Essas ações de enfrentamento, de organização e de muita luta que a gente tem pela frente, até para derrotar de fato esse governo neofascista, esse governo genocida, que tem matado especialmente a população LGBT, negros e negras e as mulheres, a partir da sua política antigênero, anti-LGBT, anti-direitos humanos. Tiago, tu falou que o governo Bolsonaro, a partir da sua política anti-LGBT e anti-direitos humanos, tem sido um dos principais responsáveis pelas mortes dos LGBTs, dos negros e negras. No que diz respeito, companheiro, especificamente à situação da pandemia, como tu acha que essa situação tem afetado particularmente a população LGBT, que em muitos de seus aspectos já é mais vulnerável? A política anti-direitos humanos, anti-LGBT, né, do governo Bolsonaro, vem sendo expressa, como eu afirmei, desde da extinção do CNDS, do desmonte das políticas de saúde, né? O próprio ambulatório trans sofre, né, algumas alterações, e isso vai refletir exatamente nos estados, né, na base, no ente federativo, onde essas, né, políticas sociais deveriam estar tendo uma efetividade, né, por meio de financiamento, de fortalecimento da política social. E essa afirmação, né, que eu fiz anteriormente basicamente está expresso nessas condições. Né, a própria política de enfrentamento a HIV/AIDS, né, passou por um desmonte no âmbito do Ministério da Saúde, fruto da ação, né, genocida desse governo. Esse governo não tem, né, uma perspectiva, né, de inclusão de todas as populações em condição vulnerável. Em se tratando da pandemia em si, a gente vê nos últimos dados, né, que existe um aumento significativo, né, das questões de violência, especialmente da população travesti e transexual, né, que por diversas condições, muitas delas estão na rua, né, atuando de uma forma de trabalho não formal, vamos dizer assim. E isso coloca numa condição vulnerável, né, de exposição à pandemia, também porque não há uma política emergencial específica contemplando essas populações. Essas populações, historicamente, já são expulsas das escolas, expulsas das suas casas, né, do seio familiar, expulsas das diversas formas de convívio social. Então, a pandemia ela só vem acirrar, né, e agravar essa situação. O auxílio emergencial, né, há diversos problemas, diversas denúncias, e que a gente vem acompanhando por aí. A exemplo, por exemplo, do que aconteceu com a cultura também, né, fruto da ação parlamentar do Partido dos Trabalhadores e do campo de oposição ao governo Bolsonaro, que impôs essa derrota ao governo Bolsonaro, não há uma perspectiva de inclusão, por exemplo, específica com a pauta específica da questão LGBT. E aí eu penso que é extremamente importante a ação parlamentar do PT, né, dos diversos partidos de oposição, do PSOL, PCdoB, ter uma perspectiva de contemplar a população LGBT nos planos emergenciais, né,
Na própria questão da cultura, há diversos projetos culturais, né, de pessoas LGBTs que com a pandemia sofre alguns reveses, assim, digamos assim, por conta do isolamento social, né, da própria situação sanitária, né, de não poder sair de casa, né, e ter condições de trabalho. Mas há muitas populações, né? Em se tratando da população LGBT, tem muitos que trabalham em salões de beleza, né? Que não têm esse privilégio de isolamento social, né? Digamos assim. E muitos, estão em situações de desemprego, né? E não há um atendimento por parte do governo, seja federal e nos diversos governos estaduais, de uma política emergencial que atenda de uma forma específica e contemple, né, a população LGBT em processos de inclusão em tempos de pandemia. Valeu, Tiago. Abraço firme, companheiro. E a gente escuta agora, pessoal, o companheiro Leirson Azevedo. Leirson é lá de Belém, do Pará. É pré-candidato a vereador também pelo PT. E falar para a gente da decisão da direção do PT de Belém de apoiar para prefeito o deputado federal do PSOL, Edmilson Rodrigues. Decisão tomada neste final de semana. Eu sou Leirson Azevedo, sou professor de História, sou militante do PT desde 2000 e hoje estou vice-presidente do PT Belém, né? Sou membro do diretório do PT Belém. E no último dia 27 agora de junho, o PT Belém tomou uma decisão muito interessante. Uma decisão que norteia a nossa tática eleitoral 2020. Nós, desde o final de maio, nós fizemos vários encontros virtuais. Devido à pandemia, nós fizemos encontros virtuais nos distritos. Foram 7 encontros virtuais em distritos diferentes. 2 encontros por setoriais, né? Setorial de mulheres e setorial da juventude. Nós tivemos o Congresso Municipal e dia 27 foi a reunião do Diretório Municipal. E qual foi o debate que levantou a militância nesses últimos encontros, mesmo com a pandemia? O debate era o candidato ou a candidata a prefeita que o PT iria apoiar em Belém. Aqui em Belém, há 16 anos, a direita toma conta. Foram 8 anos do Ciomar, PSDB, e mais 8 anos do Zenaldo, também PSDB. E o PT, nas últimas 2 eleições, vem com um número de votos muito ruim. Em 2012, nós tivemos apenas 3% dos votos com uma candidatura própria, que foi o Alfredo Costa. E na eleição de 2016, também candidatura própria, o PT teve com a companheira Regina Barata apenas 1,5% das intenções de voto, né, em Belém. O que nos levou agora, nesses últimos meses, a nos debruçar em uma estratégia. Uma estratégia que é uma frente de esquerda, uma estratégia que tem por objetivo aumentar a bancada de petistas na Câmara Municipal de Belém. Hoje nós temos apenas um, a ideia é aumentar para 4. Criar uma frente de partidos para combater o bolsonarismo dentro de Belém, que é muito forte. Nós ganhamos dentro do Pará. O Haddad, em 2018, ganhou dentro do Pará. Contudo, em Belém, o bolsonarismo ganhou. Apenas no distrito de Mosqueiro que Bolsonaro perdeu, mas em toda Belém o bolsonarismo ganhou. Então, nossa ideia em criar essa frente de esquerda é combater o bolsonarismo, derrotar os tucanos e voltar, né, um governo democrático, um governo popular, um governo que lute por justiça social. E 2 nomes foram debatidos ao longo desse 1 mês e meio aí de reuniões online. Um nome foi colocado pela uma militância que é mais independente, né, uma militância do campo, é o nome de uma jornalista. Logo no início ela estava sem partido, aí na reta final, né, ela se filiou ao Podemos, é a Úrsula Vidal. Hoje ela é secretária de Cultura do Estado do Pará, no governo Helder. E o outro candidato era do PSOL, Edmilson Rodrigues, que foi prefeito de Belém já por 2 mandatos, de 97 até 2003, nessa época ele era do PT, hoje está no PSOL, mas parte da militância do PT, inclusive nós da articulação de esquerda, aqui de Belém, nós defendemos o nome de Edmilson. O que norteou principalmente os debates distritais
E essa reunião do dia 27 foi Úrsula Vidal ou Edmilson Rodrigues do PSOL. Um debate intenso, um debate acalorado, né? A militância também discutiu muito sobre a questão de trazer novamente o PT para as bases sociais, trazer o PT novamente para uma militância mais intensa dentro de Belém, mas o debate entre quem seria o nosso candidato a prefeito, ele foi muito intenso. Nós ajudamos a construir internamente, junto com um grupo de tendências, uma frente que nós chamamos de esquerda popular. Nós da articulação de esquerda, DS, parte do campo lá da Unidade na Luta, a articulação socialista, a Pororoca, que é um grupo novo aqui dentro de Belém, também parte da CNP, né, que é Construindo o Novo Pará e tal. Construímos uma frente e conseguimos vencer o debate e conseguimos colocar no último dia 27 como candidato do PT, quem o PT vai apoiar nessa eleição de 2020, nessa tática aí de uma frente de esquerda, o Edmilson do PSOL. Foi 35 votos para Edmilson Rodrigues, 10 votos para Úrsula Vidal. E nós temos como o vice nessa chapa uma companheira do PT, a Ivanise Gaspari, que já foi vereadora, já foi secretária, e foi colocado o nome dela para essa disputa. Então é mais ou menos aí que está. Esse é o norte da nossa tática eleitoral para 2020 aqui em Belém. Voltar com a esquerda ao poder, vencer o bolsonarismo, vencer os tucanos e novamente criar um governo popular democrático e aumentando, né, o nosso número de vereadores na bancada de Belém. Então um grande abraço aí ao companheiro Patrick, ao companheiro Walter Pomar, e estamos na luta aí por um Brasil melhor, fora Bolsonaro, fora Mourão e viva o PT. Um abraço. Valeu, Leirson, muito obrigado, companheiro. Saudações. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês já sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Rádio Pública, Google Podcast, também por meio de áudio de WhatsApp. Pedimos que vocês ajudem a compartilhar e a divulgar. Lembrando que quinta-feira nós temos edição do programa Antivírus no Facebook do jornal Página 13. Esperamos vocês. Saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão, por novas eleições.